Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar os elementos da narrativa no conto. Vamos à aula? O conto. O que aprenderemos com esta aula? Fazer a leitura e a interpretação de um conto, compreender os elementos da narrativa. Uma problemática. Você se deixa influenciar pela opinião de outras pessoas? Vamos à aula. Nós iniciaremos a nossa aula fazendo a leitura de um conto. O que seria um conto? É uma narrativa breve, uma narrativa curta, com poucos personagens, um espaço delimitado num determinado tempo. E hoje a nossa leitura vai falar sobre o Poço das Rãs. Vamos à leitura do texto. O Poço das Rãs. Um dia, em um de seus passeios habituais, as rãs foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando 3 delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. As outras ficaram espantadas, olharam para o fundo do poço e viram que era muito profundo. Nós as perdemos, disseram. As 3 rãs caídas tentaram escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançaram 1 metro e caíram novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram inúteis. Como elas poderiam escalar uma parede tão alta? Era melhor que desistissem. Não havia nada a fazer. Das 2 rãs ouviram esses comentários e desistiram. Elas achavam que as outras estavam certas. A terceira rã, por outro lado, continuou subindo e caindo, mas, depois de algumas horas, conseguiu chegar à superfície. As outras ficaram surpresas. Uma delas perguntou: "Como você conseguiu?" Mas a rã não respondeu. Ela era surda. Vamos aos elementos da narrativa. Nós acabamos de ler um texto, que é um conto, é uma narrativa curta, e aí nós vamos identificar dentro do texto alguns elementos. O primeiro elemento é o enredo. O enredo é o tema, é o assunto da história que pode ser contada de maneira linear, que é uma maneira direta, ou não linear. O segundo elemento da narrativa, nós temos o narrador. O narrador, ele é também conhecido como foco narrativo, porque ele representa a voz presente dentro do texto. E existem 3 tipos de narradores: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem, como a própria palavra já diz, ele participa da história, porque ele pode ser o personagem principal ou até mesmo um personagem secundário. Esse tipo de narrador, ele conta a história em primeira pessoa, tanto do plural como do singular. O segundo narrador é o narrador observador. Ele não participa da história, ele só observa. Esse tipo de narrador, ele conta a história em terceira pessoa, ele ou ela, a rã, elas, as rãs, no singular ou no plural. E em terceiro lugar, nós temos o narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história. Ele sabe tudo sobre todos os personagens, inclusive os seus pensamentos e as suas ideias. Vamos dar continuidade aos elementos da narrativa. E aí nós temos os personagens. Dentro de um conto, dentro de uma narrativa, nós precisamos ter os personagens, que são as pessoas que estão presentes dentro da história, né? Se forem muito importantes esses personagens, nós chamamos esses personagens de personagens principais ou até mesmo de protagonistas. Já que surgem na história, mas não apresentam grande destaque, são os personagens secundários, ou também chamado de coadjuvantes. Então nós temos 2 tipos de personagens: os personagens principais chamados de protagonistas, e os personagens secundários chamados
de coadjuvantes, mas nós também poderíamos ter os antagonistas, que são os vilões. No caso da história que nós acabamos de ler, nós não temos vilões. Outro elemento da narrativa é o tempo. Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. Ele pode ser um tempo cronológico, quando segue uma ordem de acontecimentos, uma ordem crescente, lógica, e um tempo psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos, ou seja, a história pode ir indo e voltando. E no meio da história nós poderíamos ter flashbacks. E aí nós temos o espaço também da narrativa, que é o local onde a narrativa se desenvolve. Esse espaço, ele pode ser um espaço físico, real, ou ele pode ser um espaço psicológico. E agora nós faremos uma observação de todos esses elementos da narrativa presentes dentro do texto. Vamos dar continuidade à nossa aula. Exercitando. Leia o fragmento a seguir e responda. As 3 rãs caídas tentaram escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançaram 1 metro e caíram novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram inúteis. O narrador é aquele que conta a história. Ele pode ser observador ou personagem. No texto, o narrador é observador ou é um narrador personagem? E aí, o que vocês observaram? No conto que nós acabamos de ler, qual tipo de narrador empregado? Narrador observador, é aquele que não participa da história, ou ele é um narrador personagem? Ele está presente dentro da história? O narrador, ele é observador, porque ele limita-se a contar a história. Observe que ele conta a história em terceira pessoa, e ele não participa da história. Ele diz o seguinte: as 3 rãs caídas tentaram escalar as paredes do poço. As 3 rãs, elas, terceira pessoa do plural. Elas mal avançaram 1 metro e caíram. Olha, novamente a presença aí do pronome elas, marcando a terceira pessoa do plural. Então, nós temos um narrador observador. Vamos à segunda questão. Segunda questão. Um certo dia, em um de seus passeios habituais, as rãs foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando 3 delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. Quanto ao espaço, onde a história acontece? Na segunda questão, nós estamos à procura de um outro elemento da narrativa, que é o espaço. E aí nós queremos saber onde é que essa história se passa. Na letra A diz o seguinte: existem 2 espaços importantes na história, a floresta e o poço. A letra B diz que só existe um espaço, que é a floresta. E na letra C diz que só existe o espaço do poço. E na letra D diz que existem 2 espaços importantes na história, que é o poço e a lagoa. E aí, qual alternativa vocês acham que está correta? Qual vocês marcariam? Onde é que a história se passa? Qual espaço? Muito bem, quem marcou a letra A. Na verdade, a história fala de 2 espaços. Ela fala que as rãs foram conhecer uma floresta nova, elas foram passear. E aí, em algum momento desse passeio, 3 delas caem num poço profundo. E aí, os 2 espaços presentes dentro do conto, da narrativa, seria a floresta e o poço. Quem marcou a letra A está de parabéns. Vamos à terceira questão. Na terceira questão nós temos: leia o fragmento e responda. As 3 rãs caídas tentaram escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançaram 1 metro e caíram novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram inúteis. E agora, na terceira questão, nós iremos trabalhar a moral da história.
Lembra da primeira pergunta que nós fizemos? Você se deixa influenciar por outras pessoas? Qual a moral dessa história? Letra A. Deixe-se sempre influenciar pela opinião de outras pessoas. Na letra B. As rãs que ouviram as outras que disseram que seus esforços eram inúteis, conseguiram subir no poço. Na letra C. As rãs que avançaram 1 metro e caíram, estavam certas em desistir, pois não conseguiram subir. E na letra D, não dê ouvidos à opinião de outras pessoas. Continue sempre persistindo. E aí nós temos 3 alternativas para responder a nossa primeira problemática e responder a terceira questão do exercício. Qual a moral da história? Qual alternativa vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos observar? Muito bem, a letra D. Observe que não dê ouvidos à opinião de outras pessoas. Continue sempre persistindo. Se você parar para observar e ler o conto novamente, você observa que a única rã que conseguiu escapar do poço foi a rã que era surda, foi a que não conseguiu ouvir de maneira nenhuma o que as rãs que estavam em cima do poço diziam para ela. O tempo todo as rãs que estavam lá em cima diziam que era muito difícil, que elas jamais conseguiriam subir, que elas jamais conseguiriam escapar do poço. A única que conseguiu sair foi a que era surda, que não conseguiu ouvir essas palavras negativas. Então a moral da história é: não dê ouvido a outras pessoas. Continue sempre. Não desista nunca. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Assistam a aula novamente para revisar, acessem a plataforma Eduque e assistam às aulas dos outros professores. Até a próxima aula.